Amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. Que bom estarmos na casa de Deus nesta noite, uma noite muito especial. Estamos encerrando as nossas comemorações pascais e queremos fazê-lo na certeza de que todos os benefícios que Jesus conquistou-nos por aquela Páscoa inaudita estão sendo derramados sobre nós. Somos alvos, portanto, da sua grande misericórdia, da sua graça infinita. E eu quero estar com cada um dos irmãos, amigos, famílias aqui reunidos, para que expressemos louvor, adoração, possamos entregar agora o nosso coração e todo o nosso ser na presença de Deus, num gesto muito particular de louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos fazer isso nesse instante, com cânticos espirituais. Nós vamos reconhecer que aquele que é digno de todo louvor e exclusivamente o único digno está entre nós e há de ser agraciado com o nosso coração. Então eu convido você a colocar-se em pé e a entoarmos esse cântico espiritual que diz ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, todo o nosso coração na presença do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos do início, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. O culto a Deus é um encontro daqueles que adoram junto do seu Criador, mas também
é o encontro que temos com a família da fé. E como é importante que você está aqui, que você veio para este momento, que você veio também para a comunhão fraternal. E o cântico que nós vamos entoar agora diz: bom é estarmos aqui, bom estarmos juntos, bom é podermos compartilhar esse tempo comum, bom é podermos rever o irmão, o amigo, podermos estreitar os nossos laços de confraternização e juntos termos esta união. E pedimos que esta união nunca se afaste de nós. Pelo contrário, ela se intensifique, ela se torne mais dinâmica ainda, ela se torne mais entrelaçada. Vamos louvar ao Senhor também com esse cântico. Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Pois Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Vamos de novo. Bom estarmos aqui. Cumprimento quem está perto de você. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isto, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Pois Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Vamos, Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Pois Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. Todos os evangelhos terminam com a narrativa da ressurreição. Hoje pela manhã nós fizemos uma reflexão na narrativa de Marcos. E agora à noite nós começamos o culto com a maneira de Mateus descrever o que foi este fato. Cristo ressuscitou. Vamos ler juntos Mateus 28, 1 a 10. Leamos todos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado.
ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A mensagem da ressurreição tem sido proclamada. Desde o seu primeiro momento, quando o anjo anunciou àquelas mulheres ainda ali na sepultura que o Cristo havia ressuscitado, a indicação foi: vão anunciar, vão falar. E quando o próprio Cristo apareceu redivivo perante elas, as constituiu em proclamadoras. Nós poderíamos dizer, em certa medida, que a pregação do Evangelho na sua plenitude teve lugar primeiramente dos lábios das mulheres. Elas tiveram o privilégio de serem as primeiras pregoeiras da ressurreição. E assim, geração após geração, nós continuamos anunciando esta verdade. Continuamos proclamando esta mensagem de redenção, de salvação a todos os corações. E mais uma vez, nessa data, o fazemos, e com muita alegria, e com louvor em nossos lábios, e para tanto eu convido a igreja a cantarmos juntos o hino 274, cuja mensagem enfatiza a vitória do Senhor sobre a morte. Hino 274. Morto Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora todos vida conceber. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora todos vida conceber. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora todos vida conceber. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Venceste a morte, Senhor. A sepultura não reteve a ti. A tua vitória se revelou absoluta, suprema e a todos visível, claramente determinada, pelo que nós podemos hoje, com
fé serena, tranquila, celebrar a ressurreição do Salvador. O Senhor passou por todo o Calvário, foi apregoado na cruz, foi zombado, desprezado, humilhado e posto naquela sepultura. Para muitos, o fim de um sonho, o fim de uma jornada, mas o teu poder maravilhoso trouxe a vida, de tal sorte que hoje celebramos os sinais da vida, os sinais do poder de Deus, os sinais que nos dão a segurança de servirmos a um Deus vivo e verdadeiro, que passou por tudo isto e foi soberano e vitorioso. Pelo que agora, ó Deus, nós rendemos graças a Ti, nós exaltamos o Teu nome, nós prestamos o culto que somente ao Teu nome é devido com as nossas vidas, com os nossos corações. Fazemos do nosso canto, da nossa oração, da nossa presença na Tua casa, um momento de devoção, porque estamos diante do Deus Altíssimo, vivo e soberano, a quem prestamos o nosso culto com louvor e ações de graças. Assim nós te oramos, assim nós te bendizemos e o fazemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Reiteramos a nossa saudação em nome de Jesus a todos que estão conosco. Graça e paz estejam sobre todo o povo de Deus. Nós gostaríamos de destacar da nossa informação contida no boletim alguns eventos, lembrar aos oficiais, pastores e presbíteros da nossa habitual reunião amanhã, segunda-feira, dia 1º, às 19h30, na sala de reuniões do edifício Reverendo Jorge Landes. A Sociedade Auxiliadora Feminina também tem nesta semana a sua plenária no dia habitual, a primeira terça-feira do mês. Amanhã nós teremos mais uma edição de um evento que já vai se consagrando na nossa comunidade pelo Ministério Amor que Comove. O Amor que Comove congrega irmãos da nossa igreja de várias faixas etárias para atender as pessoas que estão pelas ruas, pessoas que não têm o seu teto, população de rua mesmo, é assistência à população de rua, como está no boletim. E amanhã não, terça-feira, nós teremos um jantar para essas pessoas. No ano passado tivemos 2 edições, uma inclusive a véspera do Natal, reunimos aqui no pavilhão social algumas dezenas de pessoas assim, e é uma oportunidade de mostrarmos solidariedade. A gente diz, mas o que adianta dar um jantar? Né? Até um banquete mesmo, né? Mas é uma forma de mostrar que nós nos interessamos por essas pessoas. Elas não são apenas objeto de um sentimento nosso, mas de uma ação que pode encaminhar muitas coisas. Então, atente para esta programação e se puder estar aqui conosco será muito importante. Mas eu quero, com especial destaque, lembrar a programação que acontecerá no sábado, dia 13 de abril. Estamos nos aproximando rapidamente deste evento, que terá uma magnitude particular. Encontro das escolas dominicais, promovido pela nossa escola dominical, o seu dinamismo, está trazendo outras escolas aqui, outros alunos e professores. Às 17 horas haverá uma palestra, um seminário, pois na sequência uma gincana bíblica, um tempo divertido aqui, né? Mas vamos culminar esse trabalho, né? Vai ser uma espécie de um esquentamento, né? Vai culminar com o culto evangelístico que nós vamos realizar e com a presença do cantor e pregador Nani Azevedo. Então você que ainda não pegou o seu ingresso, pegue, nós estamos distribuindo ingressos.
contrapartida do ingresso é 1 quilo de alimento. É apenas uma forma de comprometer aquele que pega o ingresso de vir, né? Valorizar um pouquinho, e esses alimentos serão revertidos para as nossas entidades assistenciais. Então você venha, pegue convites para outras pessoas. Eu sei que a nossa cota aqui já está chegando no limite, a gente está deixando agora para atender aos outros, mas não queremos deixar você de fora agora que você atentou que está chegando a programação, poderá estar aqui, poderá trazer outras pessoas, os diáconos têm a saída, o ingresso para você levar. Com certeza nós vamos encher todo o nosso auditório aqui, embaixo e em cima também. Então, dia 13 de abril, marque bem aí na sua agenda, por gentileza. Atente para as reuniões da semana dos núcleos familiares, estarão funcionando todos os dias da semana. É um ministério muito importante que eu quero apelar para você participar. Nós temos muitos ministérios na igreja, todos, indistintamente, têm a sua importância, envolvem segmentos diversos, mas os núcleos familiares nos dão essa dimensão tão importante para a igreja da família, né? Reuniões que acontecem em rodízio na casa dos irmãos, reuniões semanais, reuniões de estudo da palavra, de oração, de comunhão, de evangelização. Então, você que ainda não integra o ministério, leve isso em consideração. Você tem aqui o encarte, diz, acho que eu vou na reunião, lá na casa do irmão, da irmã que está aqui declinado, será muito importante a sua presença lá também. Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, que venceu a morte, ressuscitou, e Ele vive. Porque Ele vive, nós também viveremos, nós também desfrutaremos de todas as bênçãos que Ele nos conquistou com a sua ressurreição. Vamos ler juntos o texto de Jó, capítulo 19, versículo 25, que está impresso no auxílio litúrgico. Leamos juntos. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A experiência de Jó é única, dramática. Tinha tudo, perdeu tudo, e no tempo da sua perda foi humilhado, desprezado, questionado, colocado na parede sobre os motivos, as intenções da sua religiosidade, da sua fé. Mas há declarações pontuais de Jó ao longo do livro que leva o seu nome, que nos dão esta convicção da sua fé, da sua firmeza, e esta com destaque especial. Ele antecipa, de uma certa forma, ou profetiza, aquilo que veio ter lugar muitos séculos depois com a ressurreição de Cristo, o Redentor, o nosso Redentor. Um Redentor que deu a vida pela nossa redenção, mas a retomou pelo poder da ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive. E como diz o cântico que nós vamos entoar agora, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos colocar-nos em pé, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Quero dar oportunidade nesta hora da oração para a intercessão. Quem sabe não há muitos aqui que estão como Jó, padecendo, sofrendo. Talvez o sofrimento não seja tão grande assim, mas não deixa de ser uma necessidade para se apresentar diante de Deus. Quero orar por você, pela sua família, por motivos diversos ou algum motivo que você trouxe à casa de Deus nesta noite. Se você tem um motivo especial de oração, deixa o seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar por você, pela sua vida, pelo seu motivo. Nosso Deus conhece os corações, Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece o que vai no profundo do nosso ser, e Ele nos conclama a derramarmos a nossa alma perante Ele, porque Ele vive a esperança, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro, há soluções. O nosso Deus conhece a nossa condição, sabe das nossas necessidades, supre cada uma delas com graça abundante. E eis que o Senhor está em nosso meio, o seu poder está sobre nós. Ele foi capaz de vencer a morte. Quem vence a morte vence tudo. Não há poder que submeta ao Senhor, Ele é poderoso sobre tudo que há. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quando cantamos este canto que nos apresenta uma realidade tão sublime da nossa fé, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor vive, vive e reina. E porque o Senhor vive, há esperança. Porque o Senhor vive, nós sabemos que a realidade às vezes difícil, pesarosa do nosso coração, da nossa jornada de vida, não vai prevalecer. Pelo contrário, a Tua graça que é abundante será derramada sobre nós. E queremos nesta hora, Deus, colocar a vida de cada um dos Teus filhos, desde o menor até o mais experiente, daquele que está aqui por razões de ordem física ou espiritual, daquele, ó Deus, que comparece diante do Teu altar para clamar por sua família, por união, por unidade, daquele que se coloca, ó Deus, diante de Ti, no objetivo de servir-Te, de atuar nos vários ministérios que o Senhor tem colocado e tem nos desafiado a assumir. Nós colocamos cada uma destas vidas. O Senhor conhece o coração, conhece a necessidade, conhece o labor, a luta, e o Senhor é Deus de graça, é Deus de bondade, é Deus de poder, é Deus de suficiência. E nesta hora o Senhor está trazendo o alívio, a paz, a luz, o direcionamento sobre cada um dos Teus filhos, os quais nós apresentamos diante de Ti e assim clamamos, não fiados em méritos pessoais, não os possuímos. Não estamos diante da Tua porta, ó Deus, cobrando alguma coisa, porque tudo é graça do Senhor, mas humildemente, pelas misericórdias de Jesus, é que apresentamos a nossa súplica. E queremos agora, de maneira unânime, coesa, orarmos juntos como Ele nos ensinou nestas palavras, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis voltar aos seus lugares, por favor.
Nós queremos saudar a todos que estão conosco, mas muito especialmente aqueles que nos visitam. E com certeza também algumas pessoas que nos acompanham, não poucas, pela internet. E não importa se você está em Curitiba, no Paraná, no Brasil ou no mundo afora. Para nós é um privilégio poder, ao mesmo tempo que estamos aqui, levar a palavra de Deus pelo mundo afora por esse instrumento muito abençoador que é a internet. E eu sempre digo, se você não pode vir ao culto por uma razão de força maior, está viajando, está longe, pode acessar o nosso site e assistir. Mas se você estiver em Curitiba, faça uma forcinha e venha, né? Não nos deixe aqui falando só para as câmeras, né? Por isso você veio aqui para prestigiar. Mas nós queremos muito especialmente saudar aos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está aqui, por gentileza, fique em pé, porque nós queremos presenteá-lo. Uma lembrancinha muito singela, uma família aqui de Bauru que eu pude conhecer, e também a irmã de Foz do Iguaçu que os acompanha. Tem gente ali atrás, os diáconos vão chegar lá até vocês. Leve esta singela lembrança. Dentro desse saquinho de lixo tem uma fichinha que, se você puder preencher e deixar ali dados, e principalmente aquilo que você precisa, aquilo que nós podemos fazer por você. Nós queremos ajudá-lo, queremos abençoá-lo nesse sentido. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, é um prazer recebê-los aqui. Podem assentar-se. Obrigado. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, Cristo ressuscitou, Ele vive, e há uma expressão usada pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios para tornar mais enfático ainda. Ele diz: de fato, Cristo ressuscitou. Muitas teorias conspiratórias, né? Muitas mensagens em contraposição a esta verdade se levantaram ao longo da história. Mas nós estamos aqui nesta noite para reiterar aquilo que Paulo disse, e o fazemos com toda a confiança. De fato, Cristo ressuscitou. Vamos proceder à leitura responsiva, conforme o texto que está impresso, parte em negrito. A congregação vai responder à mensagem que nós estaremos iniciando. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. De fato, Cristo ressuscitou. E nós nos regozijamos por isso, porque fomos guindados à condição de redivivos em Cristo. Nós estamos unidos com Cristo na morte da cruz, mas também na sua ressurreição. E isto produz em nós bendita e santa alegria, regozijo e gratidão. E gratidão que nesta hora se converte também em compromisso, em responsabilidade, em desejo de ver prosseguir, expandir a obra do Senhor, a proclamação do seu santo evangelho. E nós conclamamos a igreja ao momento da dedicação, do ofertório, quando o fazemos com muita alegria e comprometimento com a expansão do reino de Deus. Enquanto apresentarmos as nossas ofertas, nossos dízimos e compromissos, estaremos entoando o hino 278, mais um hino de ressurreição. Começamos com aleluia. Aleluia, aleluia.
Salvador venceu na cruz. Já neste mundo há a luz, aleluia, das mãos do grande usurpador, livrou-nos com profundo amor. Cantai ao forte Salvador, aleluia. Vencida a morte, seu horror, subiu a glória ao Redentor. Rompei em cantos de louvor, aleluia. Com majestade sem igual, firmou o império divinal. Erguei o salmo triunfal, aleluia. Nós queremos convidar as crianças também para virem à frente com a missionária Luciana. Elas vão dar continuidade ao culto. Todas as crianças. Isso, tem uma visitante ali, importante. A tia Luciana vai dar um toque especial ali. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti o nosso coração e, como prova da nossa dedicação, levantamos este ofertório com o propósito da disseminação do Teu reino, da expansão da Tua obra, da evangelização, da proclamação da mensagem da ressurreição. Faze, ó Deus, que possamos ter boa administração dos recursos para o cumprimento das obrigações e responsabilidades que temos assumido no Teu reino. Pedimos a Tua bênção nesta hora para os infantes que vão receber também a mensagem do Redentor, do Salvador, do Ressurreto. E nós que estaremos aqui no templo, possamos igualmente ser nutridos, orientados e dirigidos pelo Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós leremos do verso 4 ao 16. Filipenses, capítulo 3, 4 a 16. Vamos colocar-nos em pé, acompanhar com reverência a leitura que farei da palavra de Deus. Assim se expressa o apóstolo Paulo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que o Senhor seja benigno para conosco, trazendo-nos luz e instrução na meditação que faremos da sua palavra nesta hora. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje é domingo de Páscoa. E é muito importante nós entendermos o significado disto para nós. Evidentemente que, descontado todo o aspecto mercantilista que a Páscoa adquiriu, com o objetivo de adoçar os lábios, a boca das crianças e também dos adultos, né? Com todo o propagandismo que se difunde acerca de ovinhos e coelhinhos, que evidentemente nada tem a ver com aquilo que se celebra nesta data, nós somos forçados a lembrar que a Páscoa é primordialmente uma festa de origem judaica. Ela foi instituída quando o povo de Israel marchava da escravidão para a libertação saindo do Egito. Aquela não tão pequena família de Jacó, que havia adentrado ao Egito em razão da fome, nos tempos de José do Egito, cresceu, tornou-se um povo numeroso, acabou sendo escravizado, e naquela sua escravidão clamou ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, como era o Senhor conhecido, e o Senhor ouviu o clamor diante da perseguição, diante do sofrimento, e Deus levantou a Moisés, um homem excepcional, uma figura ímpar na história da salvação. E este homem preparado e forjado para esta tarefa lidera a saída, chamado êxodo, do Egito para a terra da promissão. Haveria ainda de transcorrer muitos fatos e eventos até que isto se consumasse. Nada obstante, esta saída foi marcada por uma celebração. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, nós temos os detalhes da instituição da Páscoa. A palavra Páscoa procede da expressão Pessah, na língua hebraica, que significa passagem. Páscoa é passagem. É passar de uma condição para outra. É passar de uma realidade de escravidão para a libertação. É passar da morte para a vida. E ela ficou marcada porque a festa que acontecia em família era uma refeição, tendo como prato principal um cordeiro, que havia sido imolado para o encontro da família, e separado do cordeiro o seu sangue, ele era aspergido por sobre os umbrais da porta da casa dos judeus, de tal sorte que naquela noite inigualável, quando o anjo do Senhor passou por sobre o Egito, para exterminar os primogênitos dos egípcios, na casa em que havia uma mancha carmesim, uma mancha de sangue, ele passava por cima e não havia nenhuma morte ali. E isto então se consagrou como libertação, como redenção. De tal sorte que na cristandade observamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sangue é derramado sobre os nossos corações, e o Senhor então faz uma passagem, uma Páscoa sobre os nossos corações, não imputando sobre nós as nossas transgressões. E assim podemos fazer coro com o salmista que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O Senhor não imputa as nossas transgressões, porque Cristo levou sobre o madeiro as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Quando alcançamos, então, o período do Senhor Jesus Cristo, foi justamente na celebração de uma Páscoa judaica que Jesus deu um tom agora mais significativo à celebração. De tal sorte que ele, sendo o prato principal daquela Páscoa, porque seria imolado como o Cordeiro de Deus,
Ele havia separado da mesa posta 2 elementos, o pão e o vinho. E deu um significado especial àqueles 2 elementos que apontavam para a sua doação, a sua entrega, o seu sacrifício. De tal sorte que a Páscoa cristã, ela é agregada desta belíssima história que desde os tempos mosaicos nos vem, mas ganha um valor muito mais profundo. De um lado, a morte do Senhor Jesus, seu sacrifício na cruz, mas de outro, a sua vitória sobre a morte. É isso que nós estamos comemorando. É isso que nós estamos celebrando. A Páscoa cristã, portanto, é uma festa completa. É uma festa que considera os elementos que apontavam para uma realidade futura, que era a Páscoa judaica, mas a sua própria concretude. Ela se realizou em Cristo Jesus. E nós agora temos motivos de sobra para celebrar, para nos regozijarmos, para nos alegrarmos. Mas a Páscoa cristã é mais do que um evento. É mais do que um acontecimento histórico. É mais do que uma lembrança de algo que aconteceu, cujos efeitos estão até hoje conosco. A Páscoa cristã ganha a oportunidade de podermos vislumbrar a capacidade do nosso Deus de tirar da morte vida e nos outorgar os benefícios da sua ressurreição. De tal sorte que nós entendemos que a Páscoa ganha uma dimensão de poder chegar a ser um poder. No versículo 10 do texto que lemos, nós observamos que o apóstolo Paulo diz que o seu objetivo era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E eu insisto nisso. Nesta noite nós não estamos apenas fazendo um memorial, um relembrar de fatos, uma caminhada pela história, olharmos com mais detalhe aquilo que talvez até você teve oportunidade, se não hoje, nos dias anteriores, de ver até nas telas da televisão ou do cinema, os fatos que aconteceram há 2000 anos. Nós estamos aqui para conhecer o poder da ressurreição, o poder da ressurreição do Salvador Jesus Cristo, o poder que esta ressurreição traz sobre o universo, a história e a vida, o poder desta ressurreição sobre as nossas vidas. E tendo isto em mente, eu gostaria de extrair algumas lições da passagem que lemos. E a primeira delas é que o poder da ressurreição exercido em Cristo, ele será manifesto em nós também. O mesmo poder da ressurreição que foi capaz de trazer Cristo dentre os mortos, ele será aplicado a nós. Nós seremos objetos deste mesmo poder. A morte não terá a prevalência sobre a nossa existência. Seus sinais não prevalecerão sobre nós. Nós também usufruiremos do poder da ressurreição. E já o temos provado mesmo antes da própria morte. Figuradamente, já vivenciamos esta realidade do poder da ressurreição. Peço a você que venha para a carta aos Romanos, próximo aqui da carta que lemos dos Filipenses, no capítulo 8, no versículo 11, Paulo, nesta sua exposição doutrinária, assevera, Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós já somos como que ressurretos. A nossa vida não pode ser mais provada com os poderes de antes de Cristo, mas com os poderes de a partir de Cristo. O poder de Deus que ressuscitou a Jesus, agora ministra ao nosso coração, agora dirige a nossa vida, agora orienta os nossos passos. Não é muito diferente daquilo que Paulo já estava dizendo no capítulo 6 de Romanos, quando ele não apenas nos faz identificados com Cristo na ressurreição, mas também na sua morte. Doutrina muito preciosa da palavra de Deus, chamada da união com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo na morte,
para estarmos unidos com Cristo na sua ressurreição. E no capítulo 6 de Romanos, na página anterior, você que já está lá, versículos 4 e 5, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui Paulo não apenas coloca que nós já provamos do poder da ressurreição no tempo presente, quando andamos em novidade de vida. A nossa vida é provada com novos valores, com novos princípios, uma nova conduta, um novo pensar, um novo sentir, um novo interagir, um novo conviver. Nós temos algo diferenciado na nossa existência terrena, mas também provaremos da ressurreição na sua plenitude, porque estamos identificados com Cristo na sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, voltando lá para Filipenses, Paulo vai dizer no versículo 11, logo abaixo daquele que encaminha a nossa reflexão, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A fé cristã é muito ousada. A fé cristã é muito corajosa. Existem muitas expressões religiosas no mundo que chegam a afirmar coisas muito semelhantes àquilo que nós fazemos. Entre elas, a afirmação da imortalidade da alma. Não é monopólio da fé cristã fazer esta asseveração. Muitos assim defendem nas suas expressões religiosas. Mas a única expressão de fé que afirma de maneira consolidada a ressurreição é a fé cristã. Ninguém mais tem coragem de dizer isso. E faz isso não por qualquer outro sentimento de concorrência ou competitividade, mas porque Cristo ressuscitou. Nós não estamos adorando a um Deus que ficou na história, ficou no tempo, que já não é mais uma realidade. Nós adoramos ao Deus que venceu a própria morte. Por isso, o poder da ressurreição é o poder da vida. E a vida é muito poderosa. Nós muitas vezes, da fragilidade da nossa fé, como hoje pela manhã ainda fizemos reflexão acerca disso, fraqueza do nosso coração, ficamos assim tremendo e ficamos assim horrorizados diante da morte. E realmente deixamos o nosso coração seguir por este leito tortuoso da morte, amedrontados. A vida é muito mais poderosa do que a morte, porque a morte não resiste à vida, assim como o inferno não resiste ao céu, assim como o diabo não resiste a Deus, assim como aqueles que temem ao Senhor não serão resistidos por aqueles que não temem ao Senhor. O poder da vida é muito mais forte. E esse poder da ressurreição já está manifesto em nós e o será em plenitude. De tal sorte que, ao mesmo tempo em que celebramos nesta noite pascal a vitória de Cristo sobre a morte, celebramos a nossa própria vitória. Já somos herdeiros dessa vitória, já somos usuários desta vitória. Esta vitória já está sobre nós. Nós já podemos desfrutá-la de tal maneira que não devemos caminhar a nossa jornada terrenal, palmilhar os nossos passos nesta terra como mortos, como aqueles que ainda não provaram os poderes celestiais, como aqueles que ainda estão tateando, titubeando. Devemos caminhar agora, tendo a fé em Cristo no nosso coração, como vitoriosos, como ressurretos em Cristo Jesus. Então, o poder da ressurreição, primeiro de tudo, é o poder da vida. Mas, em segundo lugar, nós queremos destacar como lição que o poder da ressurreição é superior aos poderes terreais, aos poderes meramente humanos, aos poderes que os homens, de certa forma, puderam trabalhar, engendrar, e de alguma forma são poderes, mas são inferiores, são pequenos, são resumidos, não têm o alcance que o poder da ressurreição
tem. E eu extraio esta lição do depoimento pessoal de Paulo. Se você observou bem na nossa leitura, esse talvez seja um texto que melhor apresenta quem é o apóstolo Paulo, ou quem havia sido o apóstolo Paulo até na estrada de Damasco, quando a luz brilhou sobre a sua face, ele caiu e quedado e cego, foi conduzido até Damasco, onde conheceu melhor o Evangelho. Mas aqui nós temos o depoimento. Paulo diz assim: eu segui a minha fé, segui rigorosamente a minha fé. Eu vivenciei a minha expressão de dedicação, de crença, de um modo como ninguém fez. Eu poderia confiar nisso, muito seguramente, porque eu cumpri todos os ritos da minha religião. E a religião é um poder. No caso de Israel, a religião não era apenas um poder religioso, era um poder cultural. Era um poder que tramava a filosofia de vida dos compatriotas. E Paulo vai dizendo: fui circuncidado ao 8º dia, como era o rito de ingresso ao povo de Deus. A circuncisão era a marca de que aquela pessoa pertencia a Israel. O não circuncidado não era conectado a Israel. E quando um estrangeiro queria fazer parte de Israel, precisava ser circuncidado. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma tribo do sul, a tribo que deu o primeiro rei a Israel. E lembremos-nos, como é que Paulo se chamava mesmo? Saulo. E Saulo é o mesmo nome que Saul. Paulo foi batizado com o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Isso era muito importante para ele, né? Era como se você pensasse numa figura exponencial da história hoje e você desse esse nome para o seu filho. O seu filho, quando ele nasceu, era a pessoa mais importante na face da terra. Paulo, então, carregava até no seu nome a influência do poder religioso que estava sobre ele, que era cultural, que era filosófico. Mas ele vai além, ele diz assim: eu assumi uma postura dentro da minha religião a mais estrita e severa possível, quanto à lei fariseu. E vamos lá, gente. Chamar alguém de fariseu não era xingar ninguém, não. Que a gente hoje em dia faz isso, né? O fariseu, né? Ser fariseu era uma coisa muito prestigiada. Era um homem de uma conduta ilibada. Era alguém de confiança. É alguém de quem você podia comprar um carro. Naquele tempo não tinha carro, não é verdade? Não comprar qualquer coisa, né? Quem sabe uma biga, né? E não ia ter problema. Então, ser fariseu era uma coisa de muito destaque. E estando nesta condição de um fariseu, quando os discípulos de Cristo começaram a tomar forma de igreja, era uma concorrência, era uma competitividade que os fariseus precisavam dar cabo. E o que Paulo diz no versículo 6? Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Isso era currículo para Paulo. Evidentemente que não entre os cristãos, mas entre os judeus. Ele era estimado por fazer isto. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ninguém pegava a lei e dizia assim: isso aqui você não cumpriu, aquilo ali você está faltando. Ele era um cumpridor absoluto da lei. Até que ele encontrou o poder da ressurreição. E descobriu que o poder da ressurreição é superior a qualquer poder terreal, seja religioso, cultural, filosófico, econômico, político. É o poder da obra do Senhor, é o poder do propósito do Senhor, é o poder da vida, mas é o poder para o qual Paulo agora vai dizer de uma maneira que só ele poderia dizer: eu joguei tudo isso fora, eu considerei isto como perda por amor a Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo isso que eu descrevi até agora, que era tão poderoso para mim, considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as consideram como refúgio para conseguir a Cristo. A palavra traduzida aqui por refúgio, para eu não ser exagerado, é a palavra esterco.
E ele diz assim: isso para mim virou esterco. Isso aqui não tem nenhum valor, porque eu descobri o poder da ressurreição. E assim como nós afirmamos que o poder da ressurreição é o poder da vida, aqui podemos afirmar que o poder da ressurreição é o poder do amor. Lembramos-nos que o apóstolo Paulo, descrevendo o amor na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele entra em detalhes, ele explica o que é o amor, fala que ele é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, e ao final diz: agora ficam a fé, a esperança e o amor, os três, porém o maior destes é o amor. Mas não é um amor qualquer, é o amor de Deus. É o amor que foi capaz de levar Deus a desvestir-se da sua majestade e glória, assumir a nossa humanidade em plenitude, de maneira absoluta, vivenciar a nossa realidade ao extremo, ir à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, mas vencer a morte pelo poder da ressurreição. Amor como este é o que impacta o nosso coração. E assim como nós já estamos provando da ressurreição, do poder da ressurreição, que é o poder da vida no tempo presente, para então provar na eternidade a sua plenitude, agora também podemos provar o poder do amor, de tal sorte que nós vamos amar uns aos outros. Nós vamos amar o nosso próximo, nós vamos amar o nosso bem próximo, que sempre é um desafio maior, na medida em que nós convivemos mais de perto, nós conhecemos as suas idiosincrasias, suas realidades peculiares, mas descobrimos que precisamos amá-lo também. Mas haveremos de amar também o próximo distante, haveremos de amar até o adversário, o inimigo que nos persegue, porque nós estamos debaixo do poder da ressurreição, que é o poder que suplanta as divergências, os conflitos, é um poder que preside o nosso coração pelo amor, pelo amor. Sim, é o poder da ressurreição, poder da vida, poder do amor, que é superior aos poderes terreais, e este poder do amor decorre do conhecimento de Cristo. É o que Paulo está dizendo nesse versículo 8 que relemos. Eu troquei isso pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente ama. Se você ama assim, é porque você conhece Jesus assim. Se você conhecer Jesus mais assim, você vai amar mais assim. Se você ampliar o seu conhecimento de Cristo, seu amor vai crescer. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais descobrimos a força do amor, o poder do amor, a oportunidade de amar, a chance de sermos realmente revestidos do poder do amor. Mas eu quero caminhar para o final, para trazer uma derradeira lição acerca do poder da ressurreição, que é poder da vida, que é poder do amor, mas por fim o poder da ressurreição determina um alvo mais elevado para a nossa vida. Quando alcançamos o versículo 12, nós vemos que Paulo faz um jogo de palavras. Ele se coloca num caminho agora que é superior, ele deixou os poderes terreais da sua própria religiosidade e cultura por algo superior, e ele então se coloca assim: não, esse é o caminho da perfeição. Mas vejam bem, eu não julgo já ter alcançado esta perfeição em plenitude, mas prossigo, mas continuo, mas avanço. Por mais que o poder da ressurreição nos tenha feito galgar o degrau máximo da nossa condição, nós ainda não chegamos à absoluta perfeição. Nós estamos apenas na trilha certa, no rumo certo. É de fato uma corrida, uma maratona das maratonas. Mas é preciso que você esteja na trilha certa. Há muitas pessoas que estão na sua lide de vida, empolgadas, caminhando, correndo, com bom preparo. São pessoas que nos fazem ficar admirados da sua competência, capacidade, determinação. Só um detalhe: estão correndo a maratona errada. Estão dedicando todo o seu esforço, com sinceridade, com autenticidade, mas não vão chegar no lugar certo. Deus nos colocou pelo poder da ressurreição na maratona certa.
Agora nós precisamos dedicação, esforço, capacidade, competência. É isso que Paulo diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse conquistado por Cristo Jesus, ele me colocou na maratona certa, agora eu prossigo para conquistar. Porque se eu não estivesse na maratona certa, eu não iria correr a corrida certa. Irmãos, não julgo ter alcançado. Agora, uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Este esquecendo-se não é uma sugestão para que a gente não tenha em conta as coisas importantes que de alguma forma motivam a nossa caminhada. Do contrário, nós não estaríamos aqui lembrando a própria ressurreição de Cristo, que é tão motivadora de nós. Esse esquecendo faz referência justamente àquelas coisas que a gente não precisa ficar lembrando, que impede a nossa progressão. Tem gente que não avança porque vive remoendo amarguras, mágoas, lamentos, tristezas, fica como que rodeando na maratona e não chega a um alvo mais elevado. Mas quem já se desvencilhou dessas realidades, prossegue mais célere e firme no seu objetivo. E qual é o alvo mais elevado que o poder da ressurreição determina sobre a nossa vida? Versículo 14 explicita com todas as letras: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação, chamado, convocação. Você talvez recebeu um convite, um chamado para vir ao culto desta noite. Foi importante, você atendeu a esse convite. Agora, todos nós somos alvos de um chamado, de uma convocação, de uma vocação que vem do nosso Deus. E esta vocação é soberana, esta vocação é superior. Este chamado é para estarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é para estarmos na maratona certa. E quando nós estamos na corrida certa, o que nós fazemos é olhar para o alvo, olhar para a linha de chegada, mirarmos os nossos olhos aonde nós devemos chegar e então passarmos a marchar, a correr, a avançar, andando de acordo com aquilo que já temos alcançado. Meus irmãos, o poder da ressurreição é o poder da vida. O poder da ressurreição é o poder do amor que supera todos os demais poderes. Mas o poder da ressurreição que nos coloca num alvo mais elevado é o poder de Deus. E Deus é todo poderoso. E Ele pode todas as coisas. E Ele tem um propósito superior. Ele tem um alvo soberano. E o que nós devemos fazer é nos deixar inundar por esse poder. Esse poder que vai tocar o nosso coração e vai nos dar a dimensão mais significativa da nossa vida. Por isso, eu gostaria que todos nós, eu e você, pudéssemos proclamar como o próprio apóstolo Paulo, aqui no seu depoimento pessoal, e quem sabe emprestando dele para ser o nosso depoimento pessoal, pudéssemos dizer como ele, que agora queremos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição que já está sobre os nossos corações. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, vamos cantar o hino 272, caminhando para o final do nosso culto, e já convidando a todos para continuarmos no pavilhão social com o nosso habitual lanche. Hoje o lanche pascal está especial, que eu vi lá, viu? Eu, se fosse você, não perderia de jeito nenhum. Então vamos cantar o hino 272, vamos colocar-nos em pé. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, todo consumado está, aleluia, ovação de
graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu, é vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração e nosso louvor e a nossa gratidão, porque o poder da ressurreição também está sobre o teu povo. E nós podemos desfrutar dele, andando em novidade de vida, amando uns aos outros e vivendo na dimensão da tua força, da tua graça, Senhor, tendo como alvo, como objetivo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, não apenas uma nova semana que se discurtida diante de nós com vitória, com bênção, com prosperidade, mas dá-nos, ó Deus, um viver realmente que dignifique e glorifique ao Senhor. Guarda-nos no teu amor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneça, hoje e sempre. Amém. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos nos saudar com a paz de Cristo e vamos lá para o nosso lanche.